esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Essa é a nossa primeira aula do terceiro módulo do nosso curso, falando agora sobre as linhas ou falanges de Umbanda. Agora a gente vai falar propriamente sobre os espíritos que atuam dentro da Umbanda. Dentro da teologia de Umbanda, nós temos inicialmente Deus, e Deus é um conceito dentro da Umbanda muito amplo, né? Então não importa o nome que você dá, Deus, Jeová, Alá, Tupã, Djeula, Deus, deusa, né? Essa energia, ela é transcendental, ela criou todas as coisas e nenhum nome pode defini-la, porque o nome limita, né? A gente já conversou sobre isso em aulas passadas. Abaixo de Deus, como desdobramento dessa frequência, como aspectos do Criador, nós temos os orixás, que a gente visualizou extensivamente nas aulas anteriores, né, do módulo 2. E abaixo dos orixás nós temos as linhas de Umbanda, que seriam os espíritos, né? Aqueles seres que atuam como intermediários, que descem nos terreiros prestando seus atendimentos, dando aconselhamentos, ensinando, né, aqueles que o procuram e os filhos de santo da casa, como levar a vida, trazendo ali mesmo a didática, o dia a dia, né? Esses seriam os espíritos. Para a gente poder falar de espíritos, a gente precisa falar sobre a vida pós-morte, né? Acho que é interessante a gente começar por aí. A Umbanda acredita no pós-vida. A Umbanda acredita que no momento em que há o desenlace do corpo, né, o espírito se ascende a algumas dimensões espirituais e alguns desses espíritos voltam, né, para trazer mensagens, para trazer orientações, para nos auxiliar. Isso acontece pela interferência e influência do kardecismo dentro da Umbanda, né? O kardecismo ali, na verdade o espiritismo, né? A gente costuma chamar no Brasil de kardecismo, mas isso é um pouco equivocado. O espiritismo, que foi trazido ali por Allan Kardec, fala desse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual através da mediunidade. Porém, a Umbanda ela tem uma ancestralidade que deriva ali da cultura iorubá, onde havia o culto aos ancestrais. A ideia de cultuar os antepassados, ela não é nova. Todos os povos do passado trabalhavam seus ancestrais, os seus antepassados de alguma forma. Tinha-se a crença que mesmo pós-morte, os espíritos, né, que nos eram afins, nos auxiliavam, nos ajudavam em dados momentos. E a Umbanda trabalha também, né, dentro dessa base. E que espíritos seriam esses? Qualquer espírito pode vir e trabalhar dentro da Umbanda? Não. Espíritos de ordem superior, espíritos que já venceram, né, etapas evolutivas, que estão em graus evolutivos maiores do que o nosso. Eles não são perfeitos, tá? Os espíritos, eles também estão em processo de evolução, eles também estão em processo de transformação, só que em níveis superiores ao nosso. Seriam como nossos irmãos mais velhos, que vem nos auxiliar, que vem nos orientar nas questões. Então, geralmente, quando a gente vai conversar com uma entidade, eles explicam por que a gente vive determinadas situações, porque são conhecedores, né, do nosso caminho, do nosso destino. Eles já viveram muito do que nós estamos vivendo agora, por isso são exímios conselheiros. Além disso, a Umbanda é uma religião que permite que povos distintos, desde ali, por exemplo, dos ciganos, os caboclos, os indígenas, né, os negros africanos, né, culturas, o povo do Oriente, né, possa trazer para dentro dos terreiros o seu conhecimento, tanto o seu conhecimento espiritual quanto as suas práticas religiosas. Então, por exemplo, a ideia da magia, né? O que é a magia? Seria a capacidade de alterar a realidade, fazendo determinados ritos, fazendo determinados usos de elementos. Isso também é utilizado dentro da Umbanda em favor dos filhos de Umbanda e em favor dos consulentes. E aí esses espíritos, né, manipuladores energéticos que são, vêm até os terreiros e nos ajudam, abrem os caminhos financeiros, abrem os caminhos para o amor e nos orientam. Principalmente a prática da orientação. Tanto que nós chamamos esses espíritos muitas vezes de guias
ou mentores, trazendo justamente essa ideia, né, da orientação que eles oferecem, do apoio, né, que eles nos trazem. Por que essa coisa da orientação e do guia? Por estarem em um padrão evolutivo maior do que o nosso, eles têm um grau de consciência muito mais amplo que o nosso. Então eles veem uma questão que para mim pode ser muito difícil de ser resolvida ou mesmo compreendida, quando eu passo isso ao guia, ele consegue me dar uma diretriz melhor, porque ele tem um olhar mais panorâmico, mais amplo das questões. Então, esses espíritos são aqueles que compõem o trabalho de Umbanda. Eles não são espíritos aleatórios. Eles são espíritos de altíssimo grau evolutivo que vêm nos ajudar. Existe uma lei universal conhecida como Lei da Solidariedade. O que é a Lei da Solidariedade? Estamos todos conectados. O espírito, né, para que ele possa evoluir, chega um determinado momento que ele não consegue evoluir mais sozinho, porque ele está vinculado ao grupo. Né? Imagina que estamos dentro de um oceano ligados por cordas. Eu posso tentar subir, mas se tiver muita gente abaixo, aquelas pessoas me puxam para baixo. Então eles voltam, né, e nos ajudam a subir para que ele possa subir. Então esses espíritos, eles evoluem através do trabalho do terreiro. Por isso que eles fazem questão de trabalhar dentro da Umbanda, de participarem das reuniões, de nos auxiliarem. O que eles ganham com isso? A própria evolução. Conseguem compreender o porquê que esses espíritos vêm? Eles precisam evoluir. Só que chega um determinado momento que eles precisam que o grupo todo evolua para que eles possam subir. Além disso, eu já falei para vocês que esses espíritos, eles foram humanos como nós. Então eles desenvolveram karmas ao longo da vida. Então, mesmo hoje, estando em graus evolutivos mais amplos, eles têm resgates kármicos, que muitas vezes a Umbanda utiliza para ajudar as pessoas. Às vezes, aquele guia que está te atendendo foi um algoz seu em outra vida, ou vice-versa. Talvez você foi o algoz daquele guia. Eu, por exemplo, já tive experiências onde uma preta velha de um determinado terreiro tinha sido queimado numa vida passada, né, por uma pessoa que hoje em dia morre de amores por ela, sempre que é atendida por ela. Mas em vidas passadas, essa encarnada foi algoz dessa preta velha atualmente. Então, a Umbanda, ela também queima karmas através desse apoio mútuo. Outra coisa que acontece muito, principalmente na linhagem de esquerda, espíritos que se uniram num passado remoto para fazer o mal, hoje se reúnem para fazer um bem e queimar esses karmas. Então, por exemplo, não é incomum espíritos, né, Exus, pombagiras, entidades de esquerda, mas isso pode acontecer na direita também, terem sido magos negros no passado, ou espíritos que na carne eram nazistas, eram inquisidores, grupos, né, que se juntavam de certa forma e prejudicaram muitas pessoas nessa união, e hoje médium e guia criam uma sinergia para ajudar esses mesmos espíritos que foram prejudicados no passado. Então, nada dentro da Umbanda é aleatório. Existe um propósito. E a Umbanda, né, que a gente já conversou, que é esse sistema, esse conjunto de leis divinas, utilizam, né, os terreiros, as práticas ritualísticas, para irem ajudando na evolução e queimando karmas. Porque para que eu possa evoluir, as amarras que me prendem precisam ser cortadas. E essas amarras precisam ser quebradas. Por isso a Umbanda, né, faz uso, né, da magia, da mística, né, para esse tipo de coisa. Então os espíritos, né, que se atuam na Umbanda, eles atuam em chamadas linhas ou falanges, né? Como assim linhas? Você vai ter vibrações diferentes. O pai Zélio Fernandino de Moraes, ele instituiu um ponto que era o seguinte: todo espírito que se propusesse a caridade seria bem recebido. Os mais evoluídos ensinariam, os menos evoluídos iriam aprender. Então a Umbanda é um leque aberto, só que ela trabalha com vibrações. Cada linha tem uma vibração específica. Por exemplo, a linha dos ciganos, a linha dos pretos velhos, a linha dos caboclos, a linha dos herês, a linha das pombagiras. Essas linhagens distintas, né, seriam como agrupamentos energéticos, são egrégoras, sistemas. Geralmente, as histórias dessas linhas são muito parecidas. Então, por exemplo,
o arquétipo da linha. O que é arquétipo? Arquétipo vem do grego, né? Arqueos é algo como ideia original, imagem original. Então, por exemplo, o caboclo. O caboclo é o arquétipo do indígena, o arquétipo do homem que vivia em contato com a natureza. Geralmente, nessa linha, abarca-se os indígenas brasileiros, os nativos americanos, né? Espíritos, pessoas que estiveram muito ligados à natureza. A linha, por exemplo, dos pretos velhos é a linha, né, dos ancestrais, é a linha dos sábios, né? Então, geralmente ali vai vir aqueles negros escravos mais velhos, mais sábios, mas não necessariamente só espíritos que foram escravos, né, que foram escravizados, ocupam essa linha. Não é incomum sábios de várias culturas e etnias manifestarem nessa linha, porque essa linha é aquela que melhor condiz com o padrão vibratório. Cada linha possui um mistério, possui orixás que sustentam aquela linha, que a gente vai estar estudando, né, à medida que a gente for estudando essas linhas, e elas são diferentes. Então, por exemplo, o trabalho de um preto velho é diferente do trabalho de um herê, que é diferente do trabalho de um caboclo, que é diferente de um trabalho de um exu. Porque a vibração, a história, o poder deles, o mistério deles é diferente, tá? Mas todos eles são muito sábios. E você não pode dizer, por exemplo, que um caboclo é mais evoluído que um exu. Depende. Existem exus que são mais evoluídos que caboclos e pretos velhos. Tá? A linha que a entidade ocupa não necessariamente quer dizer que ela é mais ou menos evoluída. E dentro de uma mesma linha, você vai ter espíritos mais ou menos evoluídos. Sempre mais evoluídos que nós, encarnados. Mas entre eles vai existir graus diferentes de evolução. Tá? Isso é importante que vocês saibam. Então, as linhas e falanges são essas. Tá? São agrupamentos. Dentro de uma linha, por exemplo, dentro da linha dos caboclos, existem subdivisões. E aí são centenas de subdivisões. Então você vai ter lá caboclo ventania, caboclo arranca-toco, caboclo sete montanhas. E aí, que aí já são mistérios e atuações, frequências que eles manipulam dos orixás. Basicamente, para vocês entenderem, fica mais fácil se vocês entenderem, esses nomes, né, que as entidades carregam seriam como especializações que elas têm. Vamos pensar no médico. Você forma médico, mas aí depois que você forma para médico, você faz especializações. Ah, eu sou oculista. Ah, eu sou, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Ah, eu sou neurologista, eu sou clínico geral, eu sou, né? Você tem várias linhas de formação que você vai atuar. A Umbanda e as linhas de entidades é a mesma coisa. Então, por exemplo, Maria Padilha tem um nível de atuação, Maria Quitéria tem outro nível de atuação, Maria Mulambo tem outro nível. Então, esses nomes que elas carregam servem para explicar um pouco da função dela, no que ela evoluiu, qual que é o mistério que ela trabalha, quais são os seus orixás. Através do nome de uma entidade, a gente consegue visualizar os orixás que ela trabalha, quais energias fazem parte do mistério dela. Por exemplo, o Tranca-Ruas, que é um Exu que manipula a energia de Ogum. Agora, Tranca-Rua das Almas trabalha entrecruzado na irradiação de Obaluayê com Ogum. Né? Então percebam que os nomes também vão falando muito da atuação e da mudança energética ali daquelas linhas, tá? Importante que vocês saibam. Existem entidades que se dividem basicamente em linhas de direita, linhas de esquerda e linhas acessórias ou intermediárias, que seriam aquelas que vão descer na direita ou na esquerda. Linhas de direita é basicamente preto velho, caboclo e herê, que é a tríade formadora da Umbanda que a gente fala. Linhas de esquerda, basicamente, Exu, Pombagira e Exu e Pombagira Mirim. Isso compõe a tríade da esquerda, tá? Que seriam os mirins das trevas, né, da esquerda, Pombagira e Exu. E as linhas intermediárias aos acessórios são aquelas linhas que vão transitar entre a direita e a esquerda. Cigano, marinheiro, por exemplo, boiadeiro. Essas linhas são chamadas linhas acessórias. Mas você vai ter também na esquerda linhas que nós chamamos de pretos velhos quimbandeiros, que seriam pretos velhos que atuam na esquerda. Caboclos quimbandeiros, que seriam caboclos que atuam na esquerda. Isso também pode acontecer.
E o que é, Gilberto, esse direita e esquerda? A gente vai ter aula específica sobre, mas basicamente nessa primeira aula conceitual, esquerda vai trabalhar com as leis, né, das trevas, e não entenda trevas aqui como mal. A esquerda basicamente ela vai paralisar aquilo que precisa ser paralisado e impulsionar o que precisa ser impulsionado. Por isso as suas cores predominantes são vermelho e preto. A gente já visualizou isso em Exu. Aqui é importante que vocês revisitem a aula de Exu. E as linhas de direita elas vão impulsionar as coisas, trabalham predominante em cores mais claras, porque a função da direita é impulsionar, é orientar, é levar adiante, é fazer a manutenção. É uma ação mais paliativa, né? É uma ação mais libertadora. Os Exus, as pombagiras, as entidades de esquerda, elas são mais intervencionistas, tá? Então os espíritos vão manifestar em direita, esquerda ou linhas intermediárias, nessas falanges que a gente já conversou, que é Preto Velho, Caboclo, Herê, Pombagira, Exu, e dentro daquilo que eles são. É uma pombagira, ela ainda vai ter subdivisões. É padilha, é mulambo, é quitéria, é caboclo ventania, caboclo arranca-toco, né? Outro ponto importantíssimo do porquê que eles usam nomes abstratos. Uma mulambo que te atende hoje, não necessariamente, né, foi a mesma mulambo que te atendeu num outro terreiro. Provavelmente não é. Existem centenas de milhares de entidades que carregam o mesmo nome. E isso acontece justamente para tirar o ego. Os espíritos, né, que atuam na Umbanda, eles já são desprovidos de ego. Não importa, diferente da gente que faz uma coisa, por exemplo, eu sempre falo o meu nome antes do nosso curso, né? Eu enfatizo que esse curso foi feito por mim. Isso é ego. Os espíritos não. Quem fez o seu milagre, quem te ajudou, foi a Mulambo. Mas qual Mulambo? A linha Mulambo. Não importa o espírito que está ali por trás. É como, por exemplo, quando você trabalha numa empresa, na minha região, quem faz a oferta de energia elétrica é a Energisa. Toda vez que algum profissional da Energisa vem aqui em casa, eles falam, Energisa, ele não fala o nome dele, ele fala o nome da empresa dele. Né? Ali ele não é ninguém, ele é só um representante do que a Energisa é. E é o que os espíritos são quando manifestam. Eles não são ninguém, eles são representantes daquela falange, eles são representantes daquela energia, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula introdutória. Eu tentei dar uma pincelada nos principais assuntos que a gente vai estar abordando aí no decorrer das próximas aulas, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Nesse módulo agora a gente está estudando sobre as linhas de Umbanda. E eu quero destacar para vocês um primeiro assunto que eu já abordei bem sucintamente na primeira aula e vou estender um pouco agora, né? Que é a respeito da direita e da esquerda, né? O que acontece nessa questão de direita e esquerda? As pessoas associam que a direita se trata de espíritos bons e que a esquerda se trata de espíritos de maus ou espíritos atrasados. E isso é totalmente equivocado. Existem espíritos de esquerda que podem ser mais evoluídos que espíritos de direita e vice-versa. A única questão que vai diferenciar a direita e a esquerda é o padrão de atuação dessas entidades, tá? Então, bora lá. Geralmente, né, quando a gente fala de direita e esquerda, a gente associa primeiro a tríade da direita e a tríade da esquerda. Nós vamos ter lá Preto Velho, Caboclo e Herê, representando a direita, Exu, Pombagira e Mirim, representando a esquerda. Né? Essas são o básico das linhas. E a gente já visualizou que existem pretos velhos e caboclos que podem atuar também na esquerda. E existem os chamados intermediários, que são aquelas linhas que vão transitar entre direita e esquerda. Malandros, ciganos e etc. Direita e esquerda, para exemplificar, eu vou falar um pouquinho de política. Apesar de não ter nada a ver, tá? Não que Exu seja comunista, muito pelo contrário. Exu rege o comércio, Exu rege o lucro, Exu rege a prosperidade.
Mas dentro da visão de direita, deve-se haver o Estado ele é menor na direita, né, nos valores da direita. O Estado ele é menor, com menos intervenção na vida das pessoas. Um pouco conservador. Dentro da esquerda, o Estado ele tem que ser maior e ele tem uma atuação maior na vida das pessoas. O Estado deve, por exemplo, fazer interferir, pegar o dinheiro dos mais ricos, dar aos mais pobres, interferir nas relações comerciais, interferir, né? Então há uma interferência maior e há uma questão mais ampla, por exemplo, não é tão conservador. Por alto, você pode fazer essa comparação. Os espíritos de esquerda, eles são mais intervencionistas na vida humana. Então, por exemplo, eles vão atuar, porque Exu é mudança, Exu é transformação. E Exu rege a esquerda. E Oxalá vai reger a direita. Então, lembra que a gente já visualizou sobre esse aspecto, né, de união de Exu e Oxalá? Isso vai basicamente estar representado nas linhagens. Então, os Exus, as pombagiras, as entidades de esquerda, elas interferem mais na vida humana. Então, por exemplo, eles vão mudar o destino das pessoas através de suas magias. Geralmente, né, Exu e pombagira estão mais ligados a essa coisa da magia, da bruxaria. As pombagiras, por exemplo, sempre foram associadas às bruxas, por exemplo. O Exu ele tem essa capacidade de mudar destinos. Ele é mais intervencionista, ele se mete mais nas questões. Ele cobra menos postura. Não Vou tentar falar para vocês entenderem. Não quer dizer que o Exu aprove o que é errado. Mas o Exu, ele não é tão, por exemplo, preso à moralidade cristã, sabe? Ele é mais amplo. Exu é o espectro da amplitude, né? Exu é esfera. Então, por exemplo, os Exus, eles falam mais, eles trabalham mais questões da matéria, como sexo, dinheiro, vida, né? Ele é mais amplo, tem menos julgamento, tem menos imposição. Ele dá mais liberdade para o filho ser o que ele é, mas também interfere mais na vida dos filhos. Tá? Isso fica mais prático na vivência de terreiro. Quem não tem essa vivência, talvez não entenda bem o que eu quero falar. Mas essa é a ação da esquerda. Tá? E a esquerda ela serve para parar aquilo que está fazendo mal para o filho de santo, para o consulente ou para a sociedade. Um Exu e uma pombagira podem atuar em casos que eles não são chamados, se a lei divina assim pedir. Então, por exemplo, tem um grupo neonazista se formando. A lei divina, e aí quando eu falo a lei divina, eu estou falando o universo, o cosmos, Deus, né? Os espíritos superiores podem invocar o Exu para ir lá desfazer aquele grupo antes que ele atrapalhe a evolução de outros seres encarnados. Então o Exu ele tem essa ação intervencionista, tá? A linha de direita ela é mais conservadora. Então, geralmente, por exemplo, eles vão ser aquelas entidades que vão pegar no seu pé por você beber, por você fumar, né? Vão cobrar um pouquinho mais de postura sua em questões de valores e tradição. Mas, ao mesmo tempo, ela vai influenciar menos na sua vida. O preto velho, o caboclo, né, o erê, por exemplo, ele não fica próximo de você a todo tempo. Por serem espíritos de muita luz, eles se concentram em colônias de luz. Tá? Quem está mais próximo da gente são os espíritos de esquerda, que conseguem transitar livremente do nosso plano para o plano mais elevado. Então, por exemplo, é eles que fazem a nossa proteção energética. O caboclo, o preto velho, né, tem toda uma dinâmica para que eles se aproximem de nós. Geralmente nas reuniões, geralmente quando a gente está com a energia boa. O Exu não. Você está lá no bar, quem que vai estar próximo de você te protegendo? O seu Exu, a sua entidade esquerda. Então, eles não interferem tanto na sua vida, a não ser que você permita que eles façam. É por isso, gente, que muita gente acha difícil incorporar caboclo e é mais fácil incorporar Exu. Porque o Exu é mais próximo, o Exu é matéria, a esquerda é mais próxima da gente, a direita não. É por isso, né, que a gente tem que buscar sempre os valores da direita e a graça da esquerda. Aí a vida flui, porque não adianta viver só com a direita ou só com a esquerda. Você tem duas mãos e precisa dessas duas mãos. Você precisa dessas duas espiritualidades também, enquanto médium de Umbanda. E é uma deficiência que eu vejo latente nas pessoas. Hoje em dia, há uma glamorização da esquerda. Todo mundo quer conhecer o seu Exu, sua pombagira.
né? Isso é ótimo, porque até então Exu e Pombagira, né, eram demônios, eram espíritos de baixa frequência, eram lidos dessa forma. Só que também você não pode esquecer os valores do preto velho, da humildade, da resiliência, daquilo que a Umbanda também tem como o melhor dela. Direita e esquerda caminham lado a lado. Existem terreiros que não atuam com a esquerda incorporadas. Existem terreiros que só trabalham com a direita incorporada e os Exus fazem a proteção do astral. Existem terreiros de quimbanda independente, ou seja, os espaços que vão trabalhar a quimbanda sem levar em consideração a direita, né? Que não vão trabalhar com os pretos velhos, com os caboclos incorporados, mas eles também vão estar ali prestando atenção, porque aonde está a direita se manifesta a esquerda, tá? É importante que vocês saibam disso. O trabalho de quimbanda não é um trabalho necessariamente ruim, tá, gente? A quimbanda nada mais é do que o trabalho mais ativamente com a esquerda. E aí, os terreiros que trabalham com a quimbanda dependente, ou seja, com a quimbanda dentro da Umbanda, em conjunto, formando a Umbandã, né? São esses trabalhos que a gente conhece. Vocês podem encontrar terreiros que trabalham só com a direita, mas ainda assim a esquerda vai estar ali dando sustentação energética para os trabalhos. Porque como já diz o famoso ponto de Umbanda, sem Exu não se faz nada. Então, direita e esquerda, gente, basicamente são isso, são frequências. A direita é associada à luz e a esquerda às trevas. Mas, mais uma vez, friso que essas trevas que a esquerda representam não são as trevas do mal. Elas são as trevas da sombra, da noite. Exu cuida daquelas emoções, daquilo que é mais sombrio em nós. Por exemplo, traumas, dores, vergonhas, né, medos, inseguranças. Exu vai cuidar dessa parte, a esquerda cuida das sombras. Ao mesmo tempo que no universo, dentro das sombras do universo, as regiões umbralinas, quem faz o resgate de espíritos em zonas umbralinas são espíritos de esquerda. Quem faz a proteção dos médiums, da casa de Umbanda, dos consulentes, né? Quando a gente pede para a proteção de alguém, são Exus e entidades tidas como guardiões, ou seja, entidades de esquerda, que vão fazer essa proteção. Então vamos desmistificar um pouco isso. Ao mesmo tempo que entender que Exu é luz nas trevas, onde eles precisam ser luz. Aonde você acha que precisa de mais apoio? Numa colônia espiritual de luz ou no umbral? Aonde você consegue servir mais a Deus? Para os Exus e entidades de esquerda no umbral. Os Exus são servos de Jesus no umbral. Eles representam Jesus nas trevas. E olha que o poder que eles têm que ter para não se corromper. Porque é fácil se corromper no mal. Nós somos todos privilegiados. Eu sou um homem branco. Eu sou um homem... eu venho de uma família estruturada, com pai e mãe. Não nasci rico, mas assim, nunca me faltou o alimento. Eu tive valores religiosos. Eu tive uma série de valores, né, que me ajudaram. Então eu sou privilegiado. É fácil para mim não ser um bandido. É fácil para mim não ser um ladrão. Mas e quem nasce em regiões de risco, numa favela? Quem nasce assim com uma família disfuncional? Não se corromper é mais difícil. Agora leva isso para as trevas. Um espírito que está numa região negativa, não se corromper ali. Continuar sendo luz nas trevas. Isso é a luta do Exu todos os dias. Os nomes que eles vão utilizar, mais densos, mais pesados, a aparência perispiritual, tudo isso acontece e é desenvolvido para que eles possam ficar nessas regiões, mostrar autoridade, mostrar poder e poder cumprir as missões que são passadas pelos espíritos de direita. Interessante isso, né? Da gente entender. Então vamos entender mais profundamente o que é direita e esquerda, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu quero falar para vocês a respeito, né, de como se formam as linhas. É arbitrário? Qualquer um pode montar uma linha e pronto, acabou?
Como é que funciona isso? Linhas de Umbanda, né? A gente já entendeu que são aqueles agrupamentos de espíritos afins que atuam em favor das leis divinas, ou seja, que trabalham na Umbanda, né, com um propósito, e se unem através da lei da similaridade, ou seja, a lei da atração. Similar atrai similar. Todo caboclo tem aspectos em comum, toda pombagira tem aspectos em comum, tá? As linhas, elas são formadas por esses agrupamentos de espíritos que comungam de valores similares, que comungam, né, de mistérios em comum. Esses mistérios seriam conhecimentos espirituais, vivências que tiveram, missões espirituais. E essas linhas, elas não são arbitrárias. Pai Zélio Fernandino falou que qualquer espírito que se propusesse a caridade seria bem recebido. E aí existem linhas do astral, e existem linhas que vão ser trabalhadas ou não numa casa, tá? Linhas do astral, e aí algumas sequer foram reveladas ainda na Umbanda física, e aí eu sempre vou fazendo esse paralelo entre a Umbanda e a Umbanda para vocês entenderem que existem linhas que atuam no astral que não necessariamente atuam ainda no físico, ou que já deixaram de atuar. Nós temos várias linhas, preto velho, caboclo, herê, cigano, marinheiro, boiadeiro, linha das águas, povo da Bahia, e assim vai toda a vida, né? Essas linhas, elas servem... Vamos imaginar que o céu não é assim, tá, gente? É só para ficar mais fácil de entender. Todas as entidades de luz ficam no céu. E elas vão manifestar na Terra. Só que elas descem em canos... Lembra do Super Mario entrando naqueles canos? É a mesma coisa, né? Elas descem em canos. Esses canos é as linhas. Então as linhas vão ser a forma como essas entidades vão se manifestar aqui no plano físico. E aí aquelas que descem no mesmo cano vão ter padrões de comportamento similar. Esses canos, essas linhas, essas frequências são sustentados por um orixá ou mais de um orixá, na verdade. Tá? Não é assim, a linha do Zé da orelha torta. Não. Toda linha é sustentada por um orixá ou até mais de um orixá. Por exemplo, vou pegar as linhas mais dominantes aqui. Quem sustenta a linha de Exu? Exu. Obviamente, né? Exu guia, quem sustenta? Exu orixá. Quem sustenta a linha dos pretos velhos? Oxalá e Omolu. Quem sustenta a linha de caboclo? Oxóssis. Quem sustenta a linha dos ciganos? Iansã. Quem sustenta a linha, por exemplo, das águas? As Iabás, né? Oxum e Iemanjá. Então vocês conseguem entender? Tem um mistério dos orixás também ali na formação daquelas linhas. Então tem uma sustentação. Aí no plano físico, tudo que acontece na Umbanda física, né, como tudo que acontece no plano físico, tem uma ressonância do lado de lá, mas é mais imperfeito. Então eu sou pai de santo, né? E no meu terreiro, na minha formação, eu não estudei, o meu pai de santo que me iniciou não cultuava os ciganos. Então, na hora de estruturar a energia da minha casa, eu não estruturo a linha dos ciganos. O espírito que manifestar, aí tem um filho meu carrega uma cigana com ele. O que vai acontecer? Essa cigana não vai se manifestar? Não, ela vai respeitar a hierarquia da casa e vai descer na linha que eu cultuo, que o meu terreiro cultua, que é mais próxima do padrão vibratório dela. E aí, provavelmente, essa cigana vai vir como uma pombagira. Gilberto, mas por que ela não pode vir e falar que ela não é cigana? Porque não tem estrutura energética da casa para o povo cigano. O cano, que eu falei com vocês, que desce lá de Aruanda, né, metaforicamente, não atinge a minha casa, porque não tem fundamentação. E toda casa tem fundamentação para cada linha que se manifesta ali, tá? Mas isso é só os babalorixás e as ialorixás que sabem disso. Mas é verdade. Se não tem fundamentação para cigano, não tem como cigano manifestar na casa. Não na linha dos ciganos. E aí ela vai se adaptar frequencialmente, ela vai passar a vir no cano, né, lá do spermário. É só uma metáfora, tá, gente? Não é assim não, é muito mais complexo, mas é para vocês me entenderem. Ela vai manifestar na linha das pombagiras. Por exemplo, Zé Pilintra. Na minha casa tem essas linhas todas, mas, por exemplo, suponhamos que na minha casa nós não cultuamos a linha dos malandros. Seu Zé vai descer como preto velho ou como Exu.
Na minha casa, por exemplo, a gente há uma outra, aí tem as linhas novas. A gente vai ter uma aula no futuro só sobre isso. Hoje em dia tem se manifestado a linha das bruxas. Até pouco tempo atrás, bruxa descia na linha de Pombagira. Tanto que vários pontos antigos de Pombagira fazem menção à Inquisição, fazem menção à bruxaria, fazem menção à magia. Hoje em dia, muitos terreiros, né? Lembra que eu falei que existem linhas aqui que ainda não se manifestam aqui? Na Umbanda e a Umbanda, hoje em dia muitos terreiros, o nosso, por exemplo, já manifesta a linha das bruxas, já tem estrutura energética e estudo e conhecimento para manifestar essa linha. Então, os médiuns que carregam bruxas na sua linhagem espiritual conseguem incorporar dentro da linhagem das bruxas. Qual que é a vantagem de um espírito manifestar dentro da própria linha? Ele consegue atingir seu potencial máximo. Entende o que eu estou te falando? Por exemplo, a cigana que tem que vir como pombagira, ela vai ter que mudar o padrão vibratório. E quando uma entidade muda o padrão vibratório, muda o atendimento, limita-se por um lado ou expande-se por outras possibilidades. Então, uma bruxa que desce como bruxa, ela vai poder fazer a sua magia mais livremente. Ela vai poder passar o seu conhecimento mais amplamente. A não ser que se ela tem que vir como uma pombagira, ela fica limitada a ação de Pombagira. As bruxas, a linha das bruxas é sustentada por Exu e Nanã. A linha, se ela vem como Pombagira, dificilmente ela consegue manipular a energia de Nanã. Isso altera o padrão vibratório dela. É onde muitos terreiros antigamente tinham espíritos que acompanhavam seus filhos, que não podiam se manifestar, que optavam por não trabalhar no físico porque não tinha sustentação energética da casa para essas linhagens. E aí eles trabalhavam só no astral ou vinha esporadicamente. Tá? Gente, anotem isso aí, porque isso é mistério de Umbanda. Vocês não vão achar isso em qualquer lugar, não. Tá? Então, as linhas de Umbanda, elas se formam dentro de uma estrutura. Outra questão importante, existem hierarquias dentro da linhagem, tá? Então, por exemplo, você vai ter mulambos que são mais evoluídas que outras, e essas mulambos que são mais evoluídas, elas vão ter um certo domínio ou controle pelas mulambos inferiores. Existem caboclos ventanias que são mais evoluídos que outros caboclos ventania, tá? Então é importante vocês entenderem que isso acontece. Por exemplo, geralmente tinha um termo até um pouco pejorativo que nós falávamos antigamente, que é os chamados rabos de encruza, que seriam esses Exus que ficam em encruzilhadas comuns. Na verdade, são Exus em estágios iniciais, né? Que está começando ali. Vamos imaginar, você é médico e você faz a função há 10 anos. O outro médico chegou agora. Qual dos dois tem mais autoridade? É claro que o que tem 10 anos. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Como os espíritos eles entram na falange em épocas diferentes e têm capacidades e potencialidades diferentes, vão existir entidades que são mais ou menos evoluídas, que são mais ou menos, como é que eu posso falar? Tem mais autoridade ou não, tá? Um adentro sobre a hierarquia da espiritualidade. Espíritos de padrão vibratório e evolução similar vale a democracia. Então, por exemplo, e aí não importa se é um caboclo, vamos imaginar, está tendo uma reunião entre os espíritos de uma casa. Aqueles que têm o mesmo grau evolutivo, eles resolvem tudo na democracia. Espíritos que são um grau abaixo, aí é um pouco de... há uma hierarquia e ele vai acatar o que foi decidido pelo espírito mais evoluído. Por que que isso acontece, Gilberto? Por um motivo óbvio. Evolução é clareza. Quanto mais evoluído eu sou, mais visão clara eu tenho. Quanto menos evoluído eu sou, mais limitado eu sou. Como é que uma pessoa limitada vai discutir com uma pessoa que tem mais clareza? Então, na espiritualidade, a hierarquia funciona assim. Espíritos de mesmo padrão vibratório, de mesmo grau evolutivo ou próximo, vai valer a democracia. Voto, um vai ouvir o outro, os pontos do outro, né? E tentar evoluir junto. Espíritos inferiores, inferiores não de menos importante, todo espírito é divino, mas espíritos que ainda não alcançaram a iluminação ou o grau evolutivo, vai ser regido um aspecto de o que for decidido pelos maiores vai ser acatado pelos menores. É onde, principalmente na esquerda, você vai ouvir termos como lacaio, funcionário, minha serva, né? É muito comum esse tipo de linguagem dita pela esquerda, né?
e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, para referenciar entidades que são menores. Por exemplo, a pombagira quitéria, ela chama a outra pombagira que trabalha com ela de serva. Isso acontece porque essa outra ainda está em processo evolutivo e hierarquicamente é menor, mas pode acontecer dela se igualar ou mesmo ultrapassar ao longo da vida, das escolhas, né, e do quanto ela trabalha em favor da própria evolução. Tá? Como eu já falei com vocês, os espíritos também evoluem. Então é assim que as linhas se formam, é por isso que existem linhas no astral que vão surgindo com o tempo. Elas surgem com o tempo aqui, mas elas já existem lá. É por isso que algumas entidades precisam mudar a linha quando vão trabalhar no terreiro, porque o terreiro não tem sustentação energética para ela. E eu não posso inventar uma linha de trás da orelha, porque uma linha tem toda uma sustentação energética do orixá, tem toda uma hierarquia, tá? Que é instituída. Então, por exemplo, existe uma mulambo que é como se fosse a rainha das mulambos. Provavelmente ela nem incorpore. Existe, né, um Exu tranca-ruas que é provavelmente o rei dos tranca-ruas, que não incorpora. Porque ele atua regendo aquela linha, ele tem um trono de ascensão. Tá? E esses espíritos, eles são quase divinos, eles são semidivinos. Né? Eles são, por exemplo, potências, eles são quase orixás. Né? Seriam, por exemplo, os falangeiros diretos do orixá. É onde a gente costuma dizer algumas lendas, alguns livros, algumas histórias que não são contadas, onde um Ogum conversou com um tranca-ruas. Para um tranca-ruas conversar diretamente com o orixá dessa forma, é porque ele já atingiu um grau de evolução altíssimo, tá? Só para vocês entenderem. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feito com muito carinho para vocês. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro. Tchau, tchau!